Olá, meus queridos! Estou muito feliz de estar aqui com vocês na nossa igreja online. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Quero dizer que é um prazer muito grande e é um privilégio muito grande para mim estar ministrando aqui na nossa igreja online, onde você faz parte. E eu quero compartilhar algo com você. E o tema da nossa palavra é frutos dignos. E eu quero começar aqui essa palavra com uma história da minha infância. Eu sou de uma família cristã, católica, mas você pode imaginar, né, há 53 anos atrás, como é que eram as coisas? A minha família não tinha muito acesso à Bíblia. Então, toda vez que a minha mãe queria ensinar um princípio moral para nós, ela contava uma história que eu gosto de chamar, né, de mitologia católica, porque não tem um fundo bíblico nisso, mas tem um fundo moral. E eu estudando por essa palavra, eu me lembrei dessa história. E eu era uma criança muito imaginativa, então, até hoje, quando eu estava pensando nessa história, me vem a recordação da minha mente infantil, o que eu pensava disso tudo. Então, eu vou começar com essa história e você vai pensando aí o que tem de errado também nessa história. E a história que a minha mãe contava para nós, que ela ouviu dos seus avós, que também ouviu dos seus pais, era a seguinte: era a história da mãe de Pedro. Então diz aí essa história, esse conto, essa tradição familiar, que a mãe do Pedro morreu. Só que ela era uma mulher muito ruim. E ela morreu e Pedro ficou lá na expectativa de que a mãe dele fosse para o céu. Mas foi feito um julgamento, né? E os anjos vieram dar notícia para o Pedro, falaram: ai, Pedro, não teve jeito, nós ali estudamos, mas ai, a sua mãe está difícil de trazer ela aqui para o céu. Aí o Pedro ficou bem cabisbaixo, chateado, né? Porque ninguém quer ver a mãe indo para o inferno, né? E ele ficou chateado, aí os anjos, né? Essa parte sou eu que estou inventando, né? Um olhou para o outro e falou assim: ai, vamos lá ver os relatórios da vida dessa mulher, vamos ver se não tem alguma coisa que justifique a entrada dela no céu. Aí foram vendo os longos anos daquela mulher. Nossa, chegaram à conclusão que aquela mulher era muito ruim. Mas encontraram um pontinho de bondade. Aí eles chegaram para o Pedro e falaram: olha, Pedro, em consideração a você, nós fizemos uma revisão e encontramos algo que pode trazer a sua mãe para o céu. E sabe o que era? Um dia na vida daquela mulher, ela tinha dado um ramo de cebolinha, né? Quem cozinha sabe o que é um ramo de cebolinha. Ela tinha dado um ramo de cebolinha para a vizinha, o seu único ato de bondade na vida inteira. Aí eles tiveram essa ideia, o Pedro ficou: ai, vamos ver se a gente consegue, né? E lá do lugar onde estava a mãe de Pedro, os católicos gostavam de usar, né? Que tinha assim, tipo um campo intermediário, né? Entre o céu e o inferno, estava lá a mãe de Pedro com um monte de gente na mesma situação que ela. Lembrando, gente, que isso daqui não está na Bíblia, é uma fábula, um folclore que eu escutava na minha casa. Então ela estava lá, né? Na maior expectativa que se desse um jeito dela subir com o filho dela. Aí o que os anjos fizeram? Lançaram aquele fiapo de cebolinha, né? Aquela erva, para onde ela estava. E falaram para ela, olha, o único ato de bondade que a gente viu na sua vida foi que você deu um fiapo de cebolinha para a vizinha. Então é com esse que você vai tentar subir aqui. Aí ela ficou toda, né? Ai, eu sabia que iam dar um jeito na minha situação, né? E ela começou a subir como se fosse uma corda naquele fiapo de cebolinha. Só que as outras pessoas que estavam lá junto com ela, na mesma situação, o que eles fizeram?
eles se aproveitaram da situação e atrás dela começou a subir um monte de gente. Mas a mulher ficou muito indignada. O que ela fez? Você não! Pá! Começou a chutar, começou a chutar, começou a chutar. Ela chutou tantas pessoas que estavam debaixo dela que o ramo de cebolinha era tão fininho que não aguentou e quebrou e a mulher foi parar no inferno. Engraçada essa história, sempre eu ficava imaginando, né? O que nós temos de errado nessa história? A Bíblia fala, lá em Efésios 2, 8, 9, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por muitos e muitos anos, a igreja cristã se apoiou na salvação através das obras. E essa história que eu contei para vocês é uma típica história, né, da mitologia cristã, apoiado na salvação pelas obras. Mas a gente sabe que a partir de 1500, onde Martinho Lutero foi um padre em que Deus revelou para ele, né, que a salvação não podia ser pelas obras, porque a igreja trabalhava muito isso, né? Pagar as indulgências, que a salvação era resultado da bondade ou da caridade do ser humano. Mas, depois de 1500, através das teses de Martinho Lutero, graças a Deus, nós tivemos acesso à palavra de Deus e descobrimos que, através da Bíblia, lá em Efésios, que a salvação é pela fé, é pela graça, e nós acessamos através da fé. Então, não é por obras, né? E tem aquelas 5 teses de Martinho Lutero, e uma delas é só pela fé, somente pela fé. E isso trouxe um resgate daquilo que Jesus já tinha pago de preço por nós na cruz. Então, quero dizer bem claro aqui que a nossa salvação não é pelas nossas obras ou pelo tanto de legal e bom que nós sejamos. Porém, eu quero falar de algo aqui que combina muito com esse título, né, que eu senti no meu coração de dar para essa palavra, frutos dignos. Eu quero falar de algo que anda de mão dada com a fé, com a convicção de que Cristo é o nosso Salvador, mas também com a certeza de que Ele não é só o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E eu quero te convidar a apertar os cintos e nós vamos mergulhar na palavra de Deus num conceito chamado arrependimento. E eu quero aqui colocar, através da Bíblia, no Novo Testamento, a primeira pessoa que iniciou com esse conceito de uma maneira bem forte de arrependimento foi João Batista. João Batista foi o profeta que Deus levantou para preparar o caminho para Jesus, para aplainar o caminho. Ele tinha esse chamado. Com qual objetivo? Para deixar os corações sensíveis à palavra de Jesus. Então eu quero te convidar a ler lá em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler muitos versículos e eu quero ler com você essa história, essa introdução da vida de João Batista. Prepare-se. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Parando um pouco aqui, é legal a gente notar como a palavra de Deus nos dá um contexto histórico, aqui, político e religioso.
quero dizer para você, se você se aprofundar, você vai ver que o contexto, tanto político como religioso dessa época, eram assim, muito, mas muito longe da palavra de Deus. Muito. Eles estavam vivendo em um estilo de vida, mesmo sendo o povo escolhido por Deus, muito longe da palavra de Deus. Mesmo aqueles que eram os religiosos. Então, Deus escolheu a João. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme foi dito a respeito dele no profeta Isaías, né? Então, é que ele seria a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, os vales serão aterrados, os montes e colinas serão nivelados, e os caminhos tortuosos serão retificados. As estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então, Deus usou a João Batista para preparar o caminho para Jesus. Então, o que João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, esse batismo de arrependimento? Era dura a palavra do João. Ele falava assim: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Aí ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns para os outros: nós temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E aí ele diz: e também o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões, ao ouvir essa palavra dura de João Batista a respeito de arrependimento, as multidões ficavam, se perguntando e perguntavam: o que nós devemos fazer? E o João respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. E também os publicanos, que eram os cobradores de impostos, perguntavam, eles vinham para ser batizados e perguntavam: o que a gente tem que fazer? Aí, o que o João respondia? Não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem, porque provavelmente aqui eles extorquiam e faziam coisas que não eram legais e muito certas financeiramente. E daí o povo também chegava na expectativa, E eles pensavam que, aqui diz, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por um acaso não seria ele o próprio Cristo. E João deu a explicar para todo mundo: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Olha que interessante aqui, falando de um político. Mas Herodes, sendo repreendido por João, João era um cara que tinha muita audácia, ousadia. Por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as suas maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras maldades, Ele ainda mandou prender o João. Então, João, ele foi um homem que levantou o dedo em riste, teve a coragem até de mostrar o pecado do líder, o pecado do governador, porque o governador morava com a mulher do irmão, com a cunhada. E eu quero aqui enfatizar bastante o que está no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 3, que João percorria todas as imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento
para a remissão dos pecados. E se você for ver o significado da palavra remissão, é muito bonito o significado dessa palavra. Significa ação de pôr no caminho de novo. E arrependimento no Novo Testamento também tem um significado que vai além das obras, né? Porque se a gente for ver o que João falava para as pessoas, ele falava, olha, se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você está cobrando impostos, não cobre abusivamente. Se você é soldado, contente-se com o seu soldo. Então, era muito algo relacionado com as atitudes. Porém, quando ele fala arrependimento, o que é arrependimento? A palavra arrependimento é uma palavra que ficou bem na moda no meio evangélico, né? Tem conjuntos musicais com esse nome, metanoia. E o que de fato é essa metanoia? Lá em Romanos 12, de 1 a 2, a gente vê o que é metanoia. Diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Olha aqui, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, arrependimento significa mudar de mente. E muito bonito também que no Velho Testamento, o sentido da palavra arrependimento era voltar para as Escrituras, né? Agora, a gente falando de mudar de mente, eu acho importante a gente ter um conceito na nossa cabeça a respeito do que é mente. Tem um conceito na mente do que é a mente. Isso é muito importante para a gente saber o que a gente tem que mudar. Vamos lá. O que é a nossa mente? A nossa mente lá dentro da nossa cabeça, né, está o conjunto, né, dos nossos valores, das nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente recebeu dos nossos antepassados e, consequentemente, esse conjunto de crenças, conjunto de valores, ele vai moldar aquilo que nós somos e, consequentemente, direcionar as nossas atitudes. Porque aquilo que a gente faz está ligado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que está programado dentro da nossa mente, né? Quantas vezes a gente, quando criança, hoje nem tanto, né? Mas quando eu era criança, tinha aquela ideia assim, se você comer uma manga e tomar um copo de leite, está morto. O que é isso? É um padrão de pensamento, de crença e muitas outras crenças. Esses dias eu tive uma experiência muito triste no supermercado, vendo um pai moldando a cabeça do seu filho. Então, vocês sabem que no supermercado tem aqueles anúncios. Não abram as embalagens dentro do supermercado. E a família estava abrindo uma embalagem e ouviu esse anúncio. Aí o pai chegou para o menino e falou, nunca deixe ninguém impor nada para você. E começou a ensinar exatamente o contrário. Eu fiquei muito triste com aquela mentalidade de aproveitar daquilo que não é seu. E o pai inculcando na mente dos filhos. Tudo isso vai formando uma crença, um sistema de valores que direciona as nossas atitudes. Agora, o que é o arrependimento, né? O arrependimento traz uma mudança na nossa mente. Resultado do quê? De nós voltarmos para a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, isso transformando a nossa mente e produzindo frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Quer dizer para você que arrependimento, muitas vezes a gente pensa que arrependimento
É aquele remorso, né, que dá na gente quando a gente faz uma besteira aí. Ai, por que eu fiz isso? Chora. Às vezes por colher as consequências, né? Fala, ai, por que eu fui fazer isso? Porém, arrependimento não é só isso. Evidentemente, diante da consciência de um pecado, aquilo provoca uma tristeza dentro do nosso coração. Mas para que serve essa tristeza? Serve para a gente se arrepender de verdade, voltar para a palavra de Deus e mudar os conceitos da nossa mente, né? E eu estava pensando esses dias numa passagem que eu li, que Jesus, ele estava com fome e ele viu uma árvore, uma figueira, cheia de folhas, né? E uma figueira cheia de folhas, consequentemente, deveria ter frutos. Mas ele procurou e não achou. E ele amaldiçoou aquela figueira de uma tal maneira que ela secou até a raiz e nunca mais, né, produzia frutos. O que Deus falou no meu coração? Que muitas vezes a gente tem uma aparência de arrependimento, né? Isso foi algo que Deus falou no meu coração, uma aparência, atitudes assim externas muitas vezes, né? Diante de outras pessoas, a gente mostra para outras pessoas o que elas querem ver. Mas quando Jesus enfia a mão na árvore, lá no fundo, e procura um fruto de arrependimento, ele não encontra. Mas hoje a gente se depara com a bondade de Deus. Eu quero dizer que nós estamos num tempo de nos arrependermos de verdade. Ainda dá tempo, né? Eu me identifico com esse testemunho da figueira, porque por muitos anos eu fui uma crente assim. Eu tinha as folhas de parecer que eu era convertida, de parecer que eu era arrependida, mas eu não tinha frutos. Eu vivia, os meus padrões de conduta não mudaram em nada, eu era do mesmo jeito. O meu padrão antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus era o mesmo. Eu simplesmente levantei a mão, recebi Jesus, mas não tive uma experiência de um arrependimento genuíno. Jesus não encontrou frutos em mim. E isso foram por muitos anos. Por muitos anos eu fui uma filha desobediente. Por muitos anos eu me posturei diante das pessoas com o mesmo padrão do mundo, me amoldei. Isso em todas as questões com relação à vida. Como eu era jovem, então nessa área romântica, para mim não tinha diferença de um relacionamento romântico do mundo para um relacionamento de um filho de Deus, né? E eu fui por muitos anos sendo essa figueira cheia de folhas. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus. Eu me lembro desse dia, eu tinha 21 anos de idade. Então, quer dizer, da minha adolescência até 21, eu brinquei de ser uma cristã. Mas um dia eu me deparei com uma palavra de santidade, onde eu li ali, Deus me exortando, sede santo, porque eu sou santo. E aquilo impactou a minha vida. E eu passei uma noite inteira chorando, porque eu me vi naquela figueira infrutífera, em que Jesus vinha procurar um fruto e não encontrava. Queridos, a minha vida mudou a partir dali. Não foi fácil, mas eu me apliquei à palavra de Deus, paguei o preço para cumprir os princípios que Deus tinha para mim como filha, em todos os aspectos da minha vida. Isso foi maravilhoso, e foi nesse tempo que a igreja nasceu, foi nesse tempo que eu me casei. Então, eu vi assim os benefícios de ter a mente transformada, né? Só que essa questão de arrependimento continua, a pregação do arrependimento continua na Bíblia. Quando Pedro, ele fez a sua primeira pregação, ele disse assim, lá em Atos 2, 36 a 38, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este
de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando as pessoas ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que a gente faz? Fizeram a mesma pergunta diante da pregação de João Batista. O que a gente faz? E o que Pedro fala? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. A mesma palavra de João, para voltar para a palavra. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Tem um outro exemplo que eu só quero contar, que está em Lucas 19, de 1 a 10, de um homem que se encontrou com Jesus. Só que ele era um homem mal visto, porque ele também era um cobrador de impostos. Na verdade, ele era o chefe de cobradores de impostos. O nome dele, a história dele é tradicional. O nome dele era Zaqueu. E quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ficou aquele bochicho, né? Olha Jesus lá dentro da casa do pecador. Olha lá, Jesus está hospedado na casa de um pecador. Mas diante da presença de Jesus, o que Zaqueu falou? Ele se levantou, porque, na verdade, como ele era um cobrador de impostos, dá a entender que ele extorquia, que ele pegava um dinheiro que não era dele. E o que ele fala diante do encontro poderoso com o Filho de Deus, o Verbo vivo? Ele diz assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. E o que Jesus disse diante dessa metanoia toda que estava acontecendo na cabeça do Zaqueu, que refletiu na sua fala, consequentemente nas suas atitudes? Ele diz assim: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pergunto para você, o que Jesus disse para aquela mulher que foi pega num flagrante adultério, que ela tinha que ser apedrejada? Ele perdoou e disse para ela: olha, vá e não peques mais. Muda a sua estrutura de mente. E sabe, queridos, eu quero aqui finalizar com um versículo que está lá em Tito 2, de 11 a 14. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Quero voltar para o início daquele versículo de Efésios que diz que nós somos salvos mediante a graça, pela fé. E o que a graça faz? Porque, na verdade, às vezes eu me preocupo desse foco somente na graça. É maravilhoso esse foco na graça, mas somente na graça. Tipo, você levantou a mão, recebeu Jesus, olha, joinha para você, faz o que você quiser, vive a sua vida. O importante, o lema que a gente ouve por aí, é importante ser feliz. E um processo, uma educação voltada muito para a satisfação própria. Mas não foi isso que Jesus deixou para a gente. Jesus foi claro quando ele disse para a gente nos negarmos a nós mesmos. E o que Paulo diz? Que a graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, com a nossa mente renovada, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu.
dedicado à prática das boas obras. Como eu já disse, a salvação é de graça. Mas a Bíblia mesmo diz que a fé sem as obras, ela é morta. Porque nós demonstramos que nós tivemos um encontro com Jesus, como Zaqueu teve, através das nossas atitudes, na verdade, resultante de uma renovação da nossa mente. E eu quero te convidar a diariamente ter um encontro com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, leia os evangelhos, leia o que Jesus fala a respeito de todos os aspectos da vida. E eu quero declarar na sua vida essa palavra, trazendo uma metanoia na sua mente, de tal maneira que as suas palavras vão mudar, as suas atitudes vão mudar. E a Bíblia diz que as pessoas vão olhar para as suas boas obras e vão glorificar Deus que está nos céus. Deus nos colocou nessa terra como um povo dele, para refletirmos, através do nosso estilo de vida, uma cultura bíblica. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quero te convidar nesse momento a juntos fazermos uma oração de rendição, declarando que Jesus não é só o nosso Salvador, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós estamos aqui nessa terra como um povo exclusivo, destinados a vivermos de tal maneira que a glória de Deus transpareça nas nossas vidas. Eu quero te convidar nesse momento a fazer essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou teu e eu quero ter um encontro poderoso com a sua palavra, com a sua pessoa, como um dia Zaqueu teve, de tal maneira que essa palavra gere uma mudança de mente. Eu quero me arrepender dos conceitos errados, do estilo de vida de pecado, de deixar o humanismo e as coisas desse mundo interferir na minha maneira de pensar. Mas eu quero pensar biblicamente. Senhor, vem com a tua palavra mudando a minha mente, consequentemente, mudando as minhas atitudes. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui e só o Senhor é capaz de fazer essa obra e o Senhor está muito disposto para fazer. E eu me abro para isso, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, ou se você quer abrir o seu coração de alguma maneira, precisa de um conselho, a gente coloca um WhatsApp aqui, manda um recado para nós. A gente também quer que você se encaixe num live, que são grupos que se reúnem toda semana. Tem muitos grupos que se reúnem online, para você poder compartilhar de Cristo que tem na vida do outro, crescer dentro dessa família. E se você está passando por alguma dificuldade, ou você quer até contar um testemunho, manda um recado para nós. Eu quero declarar sobre a sua vida uma unção sobrenatural para viver de acordo com a palavra de Deus. Eu sinto no meu coração assim que muitas pessoas estão lutando contra vícios, contra pecados repetitivos, contra pornografia. Quero declarar em nome de Jesus que você se dobre diante de Deus, se arrependendo completamente. Eu declaro a força do Espírito Santo para você dar fim em todo o caminho errado que está te conduzindo ao pecado. E eu quero dizer para você, procura ajuda. O corpo de Cristo, ele é muito importante nesse processo. Procura ajuda.
E eu declaro libertação completa sobre a sua vida, declaro uma semana maravilhosa e quero dizer que semana que vem nós estamos juntos de novo.